tarde a todos. Não vou fazer mais saudações, porque nós já temos pouco tempo portanto, o tempo urge. E ainda por cima, a Xindalena e também nós estamos num painel de transferência de conhecimento e tecnologia, mas eles quiseram transferir o tempo para as apresentações deles, de maneira que só temos 40 minutos. Vou chamar para me fazerem companhia Domingos Francisco, que é Diretor Nacional de Fomento de Quadros e Cadeia de Valores. Vou chamar também Horácio Fortunato, Presidente da Associação de Empresas Angolanas de Geociências e de Suporte da Atividade Petrolífera. Vou chamar também o Stephen Ryan, CTO da Unidade de Negócios da África Austral da Huawei. Vou chamar a Betty Larson, Sócia de Consultoria da PwC. O António Vieira, independente, e também Lourdes Caposo Fernandes, que é advogada. Eu penso que a doutora Lourdes... está ali. Muito bem, eu sem mais delongas vou começar e passo às perguntas, e vou começar justamente pelo Domingos Francisco, que é, como disse, Diretor Nacional de Fomento de Quadros e Cadeia de Valores. Domingos, no painel anterior foi dito que havia uma certa falta de supervisão sobre a questão do conteúdo local. Se há alguma entidade supervisora, deveria ser a Direção Nacional, a sua Direção Nacional. Qual é o balanço que faz da aplicação do conteúdo local a Angola, em particular a transferência de conhecimento e de tecnologia? Muito obrigado. Eu não concordo muito com a afirmação do colega que me antecedeu, o colega Job Vasconcelos, porquanto o conteúdo local vem a ser implementado desde 1982 digamos, a aprovação do Decreto 20, em que previa, por cada barril de petróleo produzido, subtrair 20 cêntimos que se destinava para o fundo de formação. Este mesmo decreto veio a evoluir em 2009 para o 17 e continua a funcionar, apoiando a Universidade de Agostinho Neto, o INFOP, o Instituto Nacional de Petróleos e a Universidade Católica. E também nós enviamos bolseiros para o exterior do país, e não só, mas também para as universidades aqui internas no país. E que resultados concretos é que tivemos? O resultado só pode ser bom, porquanto nós conseguimos implementar a nossa política de angolanização, conseguimos angolanizar, isto é, a substituição gradual do angolano pelo expatriado. Começamos do zero, chegamos em 2002, já se falava de uma meta um pouco mais ambiciosa, que era do nível de supervisor, e hoje estamos a olhar para os níveis de chefia, os níveis de gestão. Sim, mas qual é em concreto o nível de angolanização da nossa indústria? Tem esses números? Os números só podem ser tidos se olharmos para a nossa estatística. Neste momento, a nível do mercado, temos empregados mais ou menos como 16 mil a nível
angolanos a nível das empresas prestadoras de serviços e temos 4.000 a 5.000, sim, isso queria dizer, 5.000 a nível das empresas operadoras. E todos eles, na sua maioria, têm um bom nível de desempenho, porquanto já nessa senda de querer controlar a entrada organizada da mão de obra expatriada, nós, sempre que nos é solicitada a entrada de um profissional para um determinado posto, nós conseguimos primeiro fazer uma verificação na nossa base de dados e só depois é que aceitamos. Muito bem. Fortunato, para si, representa as empresas. Eu estive à procura para tentar perceber qual era o contributo das empresas nacionais, qual era o local content. O melhor que eu vi foi 10%, dizia o Pedro Godinho aqui há uns tempos. O objetivo é 30% até 2030, não é? Que avaliação é que faz da aplicação do local content, dos regulamentos do local content à Angola? Na perspectiva das empresas, obviamente. Muito obrigado. Primeiro de tudo, agradecer o convite que nos foi formulado e dizer que nós vamos ser aqui repetitivos relativamente à realização deste painel, na medida em que o painel anterior praticamente absorveu tudo temos que ser imaginativos. Pois, tudo que nós devíamos ter discutido aqui, não é? Salvo alguns aspectos que precisam de alguma correção, mas de resto, e no essencial, a definição propriamente dita do conteúdo local, que é a questão mais importante, e por aí passa toda a problemática no setor, não é? Os ganhos, a aplicação, a forma como esta tecnologia é transferida, enfim. Portanto, apenas isso, se calhar, mas de resto já foi tudo abordado aqui e enfatizado. O que é que mudaria? Neste momento, há um aspecto que mudaria, sim, mas na verdade também já foi complementado aí pelo colega do painel anterior, acho que é Alex, que dizia que é preciso incentivar a criação de parcerias. Portanto, incentivar a criação de parcerias entre empresas angolanas e empresas estrangeiras. Mas isso dos casamentos obrigatórios acabou com a nova lei do investimento privado, não é? Não se trata de uma portanto, já não é preciso parecer local, não é? Não, já não é preciso. Está errado. Isso seria, se calhar, um incentivo, porque nenhum país se desenvolve sem conteúdo local. Isto é ponto assente, em qualquer parte do mundo. E logo depois que se desenvolva, então nós damos o salto ao programa que ele... Fale com o microfone mais perto. Aquele programa que o colega Alex disse, de uma maneira geral, o conteúdo local tem várias definições, 10%, 30%, isso varia de país a país também, e depende bem de que item estamos a falar. No caso de Angola, qual é a percentagem que acha que é confortável para nós? Geralmente era 10%, é 10%. Estamos a falar em termos... Mas isso não é pouco? Não é pouco? Não, mas é o mínimo, porque nós não temos know-how, nós não temos tecnologia. Então, os projetos que agora vão passar a ser gerados para o conteúdo local, pela bem-vinda Agência Nacional de Petróleos, e graças a Deus temos um engenheiro à frente, não é? Com sensibilidade para isso, vai grandemente resolver o problema que nós temos, que sentimos nesta matéria. Portanto, 10% é o mínimo, porque a nossa capacidade de realização técnica e tecnológica é mínima. Mas justamente este painel é sobre transferência de conhecimento e tecnologia. O que é que deve ser feito para que subamos acima dos 10% mínimos? Primeiro, incentivar-se a criação de parcerias. Continuamos sem ouvir. Sim. Tem que pôr... Não, é só pôr o microfone junto... Sim. É que eu não sou cantor e não tenho jeito. Eu também não. Não tenho jeito para... Se calhar vamos passar o Kuduro e eu vou criar algum hábito. Pois, pode repetir? Perguntava eu o que é que tem a ser... Estamos num painel sobre transferência de tecnologia de conhecimento. Disse que nós ainda não temos isso. O que é preciso fazer para que essa transferência seja efetiva? Não temos isso, não é bem o facto. Não é bem o facto. Depois da desgraça mundial da redução do preço de petróleos, da crise,
e digamos que de uma letargia do nosso setor petrolífero em si, não é? Uma parte aqui para dizer que o programa de licitação de blocos vem reanimar, vem lançar aquela bufada que todos precisamos. Portanto, se adicionarmos a isso tal incentivo da criação de parcerias entre empresas angolanas e empresas estrangeiras, teremos necessariamente a continuidade da alocação de recursos materiais, de tecnologia, para que todos os angolanos saídos do setor académico, não é verdade, encontrem lugares, encontrem empresas para poderem trabalhar. Portanto, é mais ou menos aí. Muito bem. Betty, antes de começarmos, tínhamos falado e a Betty dizia-me que o local content não era uma opção, era uma questão de sobrevivência. Quer explicar aqui à audiência o que é que queria dizer com isso? Boa tarde. Carlos, há pouco quando falávamos o que eu dizia era que, de facto, a transferência de conhecimento e da tecnologia, ou de conhecimento da tecnologia, efetivamente, não considero que seja hoje em dia uma opção. Até porque faz parte do dia-a-dia das empresas. Nós temos empresas aqui que eu sei e com quem falo que estão neste momento num caminho de grande investimento tecnológico, e hoje, quando falo de tecnologia, falo da tecnologia digital. Portanto, não há neste momento opção se não transferir este conhecimento, até porque são feitos investimentos volumosos, e deixar as pessoas de fora seria, enfim, iria comprometer certamente o sucesso dessas implementações. Também dizer que, e falando, eu ouvi com muita atenção o painel anterior, e de facto tudo o que é conteúdo local foi definido, foi discutido, mas eu prefiro olhar para o futuro. Eu acho que Angola está neste momento a olhar para o futuro, está a dar passos importantes, e tem que aproveitar este momento para perceber que há um novo paradigma que pode também pôr em risco, na minha opinião, um futuro local content como nós queremos que seja bem sucedido e que passe o tão número que tu falaste há pouco, dos 10%. Há aqui um detalhe muito importante, que é a velocidade. A velocidade com que a tecnologia, eu tenho aqui, vamos ter aqui no painel... A seguir já. Exatamente, a velocidade da tecnologia hoje em dia é grande, e não é uma preocupação só de Angola, é uma preocupação de todos os países, é uma preocupação de todas as empresas, é uma preocupação de todos os setores. Só para vocês terem uma ideia, e aqui falando em números, eu porque também sou de uma firma de números, também gostamos muito dos números, em 1997 nas indústrias tínhamos 700.000 robôs, em 2018 isto são números estimados, 1,8 milhões, e ao final deste ano teremos estimado nas indústrias em todo o mundo, nas indústrias transformadoras, 2,9. Portanto, 2,9 mil robôs a trabalharem, quer dizer muita coisa nas empresas, nas organizações. Portanto, isso é que eu digo e suporto, que hoje em dia não é uma opção, é mesmo uma necessidade, exatamente. Ok. Stephen, you are working with the digital economy. How digitalization could contribute to improve local content through knowledge and the technology transfer? Okay, hi. Hello, ladies and gentlemen, and your excellencies. So we're talking about the fourth industrial revolution. And with the fourth industrial revolution, we're looking at a global advancement and change in technologies. We're looking at a lot of huge amounts of data being generated, artificial intelligence, presentation of that information, the gathering of that information from billions of data sources to deal with the cybersecurity threat. So it's a direction the world is moving. And us as Huawei are making a huge investment into Africa, and we're starting to make a lot of investment into Angola as we speak, in order to train up and get these skills and capabilities in these countries, because
if we're going to do the digital transformation of the oil and gas industry. But on the back of that, in my discussions this week, I've been talking about forestry, I've been talking smart grid, we've been looking at how to improve other parts of the city and the economy. So it spreads a lot wider. And it's about how we actually do that training. So we commit to actually trying to provide that training and skills where we can. We set up with universities courses and everything else which we help fund, which gives qualifications to start working in technology, to do the training. We take students to China so they can start being exposed and experience the technology. We've got a new initiative which is where I'm the CTO of for Huawei for Southern Africa, and this is, we call Open Lab, and this is where it's designed where we take the technology which we've got in the rest of the world as your core infrastructure, but we work with the local companies, we work with your startups to actually develop and build those initiatives which will change your industries, make you move forward. Because if you're looking at data science, if you're looking at the technologies, your local resources with your local understanding and core skills, they're the best people to come up with that solution. So they have to be grown to work, move forward, to actually make it a success. So with Huawei, we can provide the engine, but we need to transfer the skills, transfer the capability, and move in-house. And we work together as a partnership with the country, the students, the universities, innovation hubs, to see how we can move forward and achieve that, because I think with the direction this the oil and gas industry is going, this will be critical to being efficient and successful. You are working in Angola? I am based in the whole of the region, so I spend a lot of time in many of the countries in Africa, but I have a team permanently based here in Luanda who are available and free to actually move forward with these discussions, and I'm available to be flying in every time we need to. Ok, thank you. António, o António trabalhou, digamos assim, do lado de onde vem a tecnologia e o conhecimento, do lado das grandes companhias, nomeadamente a Cobalt. O que eu pergunto é o seguinte: o local content é incontornável, é importante. Eu pergunto, as empresas precisam de ser obrigadas a fazer essa transferência de tecnologia e de conhecimento, ou é do próprio interesse das empresas fazerem essa transferência? É preciso que nós tenhamos leis para obrigar a que isso aconteça? Boa tarde. Em princípio, não deveria ser necessário haver leis, porque o conteúdo local é definitivamente operar com lógica e raciocínio. Em termos económicos, o aspecto do conteúdo local é muito mais acentuado. Porém, o conteúdo local traz alguns problemas. A transferência de conhecimento requer a capacidade da empresa de transferir e da parte recipiente a capacidade de receber. Portanto, nós temos uma deficiência no que diz respeito à parte de receber. É um problema e as empresas têm conhecimento disso. Por outro lado, as maiores empresas presentes no país são empresas de operações e não são necessariamente empresas vocacionadas a treinar. Portanto, as empresas têm técnicos a trabalhar que muitas vezes não têm um bom técnico, não tem que ser um bom professor, não tem que ser um bom transmissor. E daí observamos muito mais sucesso na transferência de conhecimento junto dos provedores de serviço, onde há contacto direto. Portanto, isto são lacunas que existem e que fazem com que a transferência não seja aquilo que nós desejamos. No caso específico da Cobalt, nós fizemos um esforço tremendo. Acredito que se o projeto tivesse continuado, iríamos ter resultados bastante visíveis. Porém, são factos com que temos que lidar. Nós precisamos de ter os nossos quadros melhor qualificados e prontos para receber conhecimento. Por isso existe o IRP, ou não?
Sim, existe, mas... Pelo menos foi o que nos foi dito na apresentação anterior. Exato, definitivamente. Só que tem havido falhas. Portanto, os nossos quadros, e não é generalização, não são todos, continuam a precisar de algo mais. E, muito brevemente, um exemplo. Nós participamos, tivemos várias sessões em que participavam, fazíamos, faço referência aqui ao Art Salad, portanto, um líder mundial em sismografia, que fala para uma audiência e, ao final de uma sessão, 4 indivíduos que assistiram à sessão e que não puseram dúvidas nem perguntaram na narração, vêm perguntar, mas o que é que ele disse? Portanto, quadros nacionais. Portanto, nós temos esse problema que precisa de ser ultrapassado. Qual é a solução? Eu não sei, mas temos que continuar a trabalhar nisso. Lourdes, qual é a solução? Local Content Focus. O que é isso do Local Content Focus? Local Content Focus. Lei com força. Não. É mesmo focalização no conteúdo local. Mas e é preciso nós obrigarmos as empresas a fazerem, com regulamentos, com leis, com essas burocracias todas, ou as empresas deveriam de fazer por si só? Por que é que não fazem? A questão é muito objetiva. Qualquer empresa tem como objetivo lucro, não é? Uma empresa tem a sua estratégia empresarial, que normalmente tem como fim lucro. Mas a empresa tem que entender, no caso do setor de petróleo e gás, que está a explorar um recurso natural que é local, que tem, eu costumo dizer que tem naturalidade, que é de um dono, que é de um povo, que é de um país. Logo, se a empresa, quando for trabalhar com a sua competitividade global, respeitando o que é local, terá mais sucesso, porque terá investimento no que é local, transferirá os conhecimentos com sustentabilidade, mas não podemos trabalhar de forma pouco estratégica. Eu acho que, no meu entender, nós vimos trabalhando no conteúdo local sem foco. E por que eu digo sem foco? Porque nós ainda, neste momento, eu vou fazer propositadamente, em primeiro lugar eu queria pedir desculpas à audiência, que o meu nome não está no painel, por culpa minha, porque o setor petrolífero nos obriga ao in and out. E eu vou propositadamente passar para o inglês, porque quem ainda é angolano e vai pôr os fones, vai mesmo ter que estudar a partir de hoje à noite. Porque nós, we are on the level in this country that we need to talk on St. Regis and Houston with the people, because the global players in oil and gas are the same all over. But we needed to talk here. Sometimes I wish to be in Kimbudu or Mbundu to understand that we are not valuing ourselves. We are not putting the value on Angolan that know already the sector, the industry. We are talking about Nigeria, if you do benchmarking, that they plan 17 billion, 27 billion, that companies of Nigeria can contribute. And what's our plan? Who is the institution, political institution in this country, which is responsible for the local content? If someone tell me now that have a strategy, how much Angolan companies can contribute in money, I don't like percentages. We need money to pay bills. So we don't want to talk about, 10%. No, we have Angolans now, 2019, with the capacity to deal with the Institute of Local Content or Council of Local Content. Tell me the name, but we need an institution to deal with. I'm going to explain this institution that we are rather investing in other countries. We are not waiting about laws. We wait about patriotism, patriotic sense that we have to take the next generation, that we are Angolan and we are competing with Nigerians, with the Ghanaian, with everyone. Come here in this talk and let's talk about oil and gas. I am not scared, because we know the sector, we know the industry. We respect the international players, but they need to respect Angolans, because now we are on the level that we understand oil and gas. Thank you. Lourdes. Domingos, é para si. Pode responder à pergunta da Lourdes? Qual é?
É aqui, enfim, é o representante do governo aqui neste painel, não é? Queria refrescar um bocadinho a plateia por seguinte. Como é que nós, no Ministério, implementamos o Local Content? Primeiro, começamos com a palavra... Mas falta foco ou não falta foco? Não falta foco, porque se faltasse foco, não estaríamos aqui, não é? E não estaríamos a pensar agora em regular o artigo 26 da Lei 10, das atividades petrolíferas. Explique lá o que é isso, que a malta não entende. Bom, a Lei 10 fala justamente do conteúdo local. A Lei 10, no artigo 26, fala justamente do conteúdo local. E urge, hoje, regular, associando as outras leis existentes até o momento, que é o Decreto 17, o Decreto 48/06, que agora é o 86, o Despacho 127, o Decreto... O decreto 45 e 40 e 46. Bom, mas como é que... Diga só o que é que vem lá. Não, assim, pelos números a gente não chega. O 17 fala do recrutamento, integração, formação e desenvolvimento da pessoa humana, de quadros. Certo. Portanto, nós temos as leis, mas não funcionam, é isso ou não? Funciona. Eu queria refrescar o seguinte. Nós... Antes da empresa entrar no setor, assina conosco um contrato-programa. Este contrato-programa vai ao detalhe do que vai fazer a nível do conteúdo local. Dos 3 pilares. O homem, os serviços, fornecimento de bens e serviços e as próprias empresas, o desenvolvimento da própria empresa. Bom, se nós vamos ao detalhe... Logo a seguir, como é que nós controlamos? O Decreto 17 obriga que até 31 de outubro de cada ano entregue ao Ministério o seu plano de desenvolvimento de recursos humanos. E a partir deste plano mensurável, nós vamos controlar, monitorar. E com base nas metas e noutras leis que dizem o seguinte, o expatriado em 3 anos deve passar os seus conhecimentos. Em 3 anos. Se não, tendo em conta a complexidade do posto, então nós vamos deixando 3 anos mais 1, 3 anos mais 2, 3 anos mais 3. Até que nós conseguimos, né, angulanizar esse posto. Até porque uma empresa angulanizada, os custos de operação tornam-se muito mais baixos. E às vezes as empresas levantam uma falsa ideia, um falso problema, dizendo que este posto não pode ser angulanizado. Se calhar por conveniência. Porque se não, vejamos, a Petromar já está 100% angulanizada. A Angoflex está a fabricar a umbilicagem, está a 100%. Temos um presidente na BP que é angolano, e tantos outros exemplos que podem ser passados aqui. Agora, as pessoas, às vezes, falta vontade. Ou porque o expatriado que não vem com o espírito da missão, não lhe faz passar a mensagem de que ele é obrigado a passar conhecimento a 1 ou 2 angolanos que estão lá dentro. Só para tornar mais interativo, o António Vieira dizia há pouco que havia, em alguns casos, falta de capacidade de aplicação dos conhecimentos. Quer elaborar melhor sobre isso, António? Definitivamente há dificuldades muitas vezes de transferir conhecimento. Portanto, é um facto que a indústria reconhece, é um facto que a indústria tem tentado trabalhar nisso, mas que infelizmente não tem tido os resultados que se calhar nós todos queremos. Definitivamente nós dentro da indústria queremos diminuir custos e o processo de desenvolvimento do conteúdo local ajuda. Só que muitas vezes, por condições diversas, isto não acontece. Fortunato, porquê é que isso não acontece?
Não desliguem os microfones quando acabarem de falar. Gostaria de dizer que a doutora Lourdes é uma amiga minha pessoal. Infelizmente vamos ter que divergir aqui. Espero que não me leve a mal. Já divergimos desde o início, quando disse que o outro painel disse tudo. Vamos continuar a ser bons amigos, mas aqui é um campo de batalha e vamos ter aqui o fair play. O painel anterior de facto disse tudo, quase tudo. Se nós fizermos um enquadramento do que foi dito, o problema que se está a levantar aqui ficou resolvido lá. Ficou sinceramente resolvido. Deixa confessar que eu sou um indivíduo muito crítico sobre muitas coisas, mas neste momento eu me rendo à evidência por tudo o que eu ouvi. Pensei que fosse o único com conhecimento sobre o que é conteúdo local. Felizmente, o painel anterior mostrou que somos muitos. Agora, há uma diversidade de opiniões, de ideias sobre a matéria, que, em meu entender, precisam ser reunidas para que encontremos a melhor saída. A ideia que defendeu, de que não há capacidade e que a atividade tem que passar para aqueles players, que remete-me a uma questão para definitivamente fechar a minha intervenção. Angola, com esta ideia, se transforma um armazém do Mamadou, em que nós temos como é que chama aquele documento, o alvará comercial, e entregamos ao Mamadou. O Mamadou vende tudo e nós estamos apenas aqui para carregar os sacos. Portanto, não é isso, não é assim que tem que ser visto. A lógica tem que ser vista na perspectiva de geração de empregos, criação de empresas e consigo a transferência de tecnologia. Este país, na verdade, já teve quadros. Tem quadros, muitos. Os chamados generais do conhecimento foram todos para a reserva. São quadros que foram criados dentro de um sistema que, se devidamente aproveitados, poderiam dar um contributo extraordinário para a nossa indústria. Hoje, e ontem eu vi com bastante agrado a intervenção... Mas os jovens queixam-se muito que há muitos mais velhos no mercado e que precisam de entrar novos. A luta geracional vai continuar forever. Vai continuar sempre. Ontem eu vi, dizia com bastante agrado e satisfação, que há uma aposta no fomento do conhecimento para os angolanos. Que há um número de cerca de 40 que está fora do país, nós conseguimos reter estes dados. Isto é muito bom. É por aí, em princípio. Mas o aprendizado em si, sem uma integração profissional imediata, e porque nós não temos capacidade de integrar profissionalmente todos aqueles que se formam nas diferentes universidades durante o ano, implica que, tão logo ele se forma, vai imediatamente para onde? Para onde é que vai? Vai para a aposentadoria, porque não tem emprego. E Angola precisa muito de emprego. E este setor tem a responsabilidade de contribuir largamente para a diminuição do desemprego aqui no país. Vamos ver com a nomeação da agência, que vai passar alguns projetos, a adjudicar alguns projetos a Sonangol, e estes, vai receber alguns projetos da agência. E, então, estes projetos deverão ser desenvolvidos por empresas angolanas com uma iniciativa, com parcerias. Os angolanos vão ganhar conhecimento e vão poder fazer muito. Não há falta de capacidade de apreensão, porque os angolanos até são muito inteligentes e devem ser dos povos mais inteligentes do continente. Eu gostava só de dar sequência ao que disse o amigo Fortunato, porque nós no setor petrolífero somos mesmo uma família. Então eu tenho que lhe chamar mesmo amigo Fortunato. Nós nos conhecemos. Eu acho que tenho que falar em português, porque em inglês o meu amigo Fortunato não entendeu bem. O meu ponto é o seguinte: o foco é no angolano, é no conteúdo local. Foi o que eu disse em inglês, Fortunato. Eu não disse que temos que traduzir o nosso setor em alvarás. Pelo contrário, porque o que advogamos muito tempo é o conteúdo local baseado na valorização do capital humano angolano. Então nós temos que ser firmes e consequentes nos nossos princípios e nas nossas convicções. E a minha convicção, como profissional do setor há muitos anos, é que a solução
para nós ultrapassarmos vários problemas que vimos vivendo na transferência de conhecimentos, ou seja, na angolanização de entrega dos planos e dos programas em outubro, que muitas vezes não temos ainda um observatório. Se nós hoje pedimos um observatório claro, com as tecnologias de informações disponíveis, que nos diga todos os players que já trabalharam no setor desde 1982, eu tenho a certeza que está sendo feito. Porque nós nos habituamos às coisas a serem feitas. Isso para pessoas. E quanto ao ponto relativamente aos bens e serviços, nós temos de facto que transformar o nosso fundo soberano em fundo petrolífero, porque é assim que começou. Se nós analisarmos a legislação, o conteúdo local, em termos de bens e serviços, que a exclusividade tem que ser dada ao angolano, em todos os segmentos, foi o que eu expliquei, o 127, já não vamos debater aqui, a doutora Xindalena já explicou as leis, nós estamos esse painel para mim, vendo uma PwC, vendo a experiência que está aqui, é para falar de números, porque nós não estamos aqui até 19 horas para falar mais do 127,03, ou da porcentagem de 82, nós estamos aqui para analisar como é que pode haver bilhões de dólares para os empresários angolanos que estão nessa audiência. Muito bem. Isso então, tem que ser debatido. Vamos fazer isso agora nos 5 minutos que nos restam. Vamos procurar fazer isso porque, aliás, eu creio que eu não estava cá, mas acho que o Presidente anunciou que está em revisão justamente nas questões relacionadas com o conteúdo local. Portanto, eu faço-vos um desafio que é o seguinte, que em 1 minuto cada um dê um contributo para essa lei. Começo aqui pela Betty. O que é que farias? O que é que farias o que é que mudarias naquilo que já é o draft da nova lei? Eu só queria ir um pouco atrás. Eu sei que só tenho um minuto. Eu não concordo totalmente com o facto dos angolanos não terem a capacidade de receber a formação que lhes é passada. Até porque eu tenho estado a trabalhar noutras geografias com observatórios de talento, onde estou pessoalmente envolvida, e mapeámos já alguns angolanos que estão cá em Angola, que têm background de engenharia, que têm as competências e têm os conhecimentos STEM, que são e que vão ser aproveitados por várias empresas multinacionais fora de Angola, porque efetivamente estas pessoas têm a base para aquilo que é as novas tendências e as novas necessidades das empresas. Portanto, para mim Angola não está de todo fora do mapa. Eu acho e trabalho em Angola há muitos anos, vi muita gente ser formada fora do país, no país. Eu acho que já passámos a fase de dizer que Angola não tem gente competente. Acho que isso já foi há muito tempo e não faz neste momento nenhum sentido. E quanto à lei? O que é que eu mudaria também neste sentido? O meu foco de facto seria mais para adaptar e adequar e aqui sim quase que obrigar as empresas e também e por que não a nível da própria agência olhar para aquilo que são as necessidades do setor e não apenas mandar as pessoas para a formação just because, porque existe uma lei. Muito bem. António Vieira, alguma contribuição? Muito simples. O problema é um problema nosso, problema local. Os nossos quadros precisam de focalizar as suas carreiras para poderem adaptar-se às realidades da indústria. Nós estamos no recipient hand, temos que nos dedicar, concentrar para absorvermos. Muito bem, Lourdes. O que mudarias no sugestões? Eu mudaria tudo. Em primeiro lugar, a própria formalização. Nós estamos perante um despacho e passaria a ser uma lei. Portanto, em primeiro lugar, eu propunha que os deputados da Assembleia Nacional participassem mais no debate público com o Ministério dos Petróleos e Recursos Minerais. Está aberto para os deputados se envolverem mais nisso. Então, a questão formal, porque é uma lei que tem que ir à Assembleia Nacional. E relativamente ao conteúdo, primeiro temos que
institucionalizar que, no meu entender, a instituição que conhece o negócio, ou que ouvimos todos aqui, que este ano, 2019, haverá licitações, que é a agência, deve ser a controladora, em meu entender, da questão conteúdo local. Tem que haver um Conselho Nacional, uma entidade que reporta a quem controla a economia, quem concede a exploração, que tem que ser, em meu entender, o INPRET devia passar um bocado a nível legal esta questão do conteúdo local a nível de serviços. Eu quero separar. O outro ponto é a questão da exclusividade. Por exemplo, no onshore angolanos. Isso tudo a lei tem que prever, tirando isso do regime de concorrência. Nós já estamos na concorrência. Já percebemos que a competitividade é global, mas o recurso natural é local. Portanto, exclusividade para os angolanos nos serviços, como serviços que não requerem tanto know-how, nem requerem tanto conhecimento, desde o topo à base. Nós queremos exclusividade para o onshore e muitos serviços, e aí os angolanos orgulharão os outros angolanos. Domingos. Eu sou suspeita, porquanto faço parte do grupo que está a elaborar Então toma as notas. E estou a tomar nota. Por essa razão, eu peço a todos que participem, que forneçam o maior número de contribuições para que nós possamos produzir um bom diploma. Parece que tem aqui uma coisa a apitar. Mas pode concluir. E para que as empresas, no futuro, possam se sentir confortáveis para poderem exercer a sua atividade. Muito obrigado. Fortunato, só para terminar. Não, agradecer a presença de todos. Stephen, any advice for Angolan authorities? Não advice. Não, Stephen. Apenas para dizer que vamos discutir o documento num fórum de género alargado, porque há muitas, aqui há muita divergência. Muito bem. Pode passar ao consenso. Stephen, any advice for Angolan authorities? Okay, thanks a lot. So I've come across quite a few countries which are working hard to achieve the same problem with local content, and it is a very difficult challenge to tackle, because you're looking at the different levels of management within the organisation, the skills, how much you put forward to training, how much investment. If you train them to do the local content, where do you get the revenue to do their startups? So it's a very complicated, and it has to be adjusted and tapered for your industry and the country to a certain degree. But there is a lot that we see, and a lot of your bigger companies can come in and they can provide a lot of investment to support it, but you generally have to then transition between your workforce. But I think you need to bear with the government a little bit, because it is difficult. But there's a lot of research, because there is a lot of success in Africa, and there also must have been a lot of failure in Africa as well. So it's interesting and difficult. Ok, thank you very much, Stephen. E assim terminamos este painel. Não resolvemos o problema, mas para lá caminhamos. Muito obrigado.